versículo 1 a seguir, que nos diz: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto anunciamos, para que também tenhamos comunhão com, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Pai eterno, por favor, Senhor, alimenta as tuas ovelhas com a tua palavra, dando força, meu Pai, dando graça. Pai querido, que através da fé na tua palavra, no compromisso, na confiança no Senhor, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, faz cumprir as tuas promessas na tua palavra, na vida de toda a tua igreja, Senhor, abençoando a família, a saúde e todas as áreas da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Queridos irmãos, nós viemos com uma série de mensagens, nós vamos tratando sobre o crescimento espiritual através da comunhão, e nós tratamos de comunhão com o Pai. Estamos numa série de mensagens tratando de comunhão com o Filho. Na terça-feira passada nós entramos pelo caminho da obra missionária, da missão do Senhor, do ministério de Jesus aqui na terra, que confere comunhão com Ele, com o Senhor Jesus, comunhão com o Filho. E falando do ministério de Jesus aqui na terra, que confere comunhão com a vida de Cristo, conforme Colossenses 3, do 1 ao 3, que nos fala da nossa vida. Temos comunhão na vida de Cristo. Se os irmãos quiserem acompanhar as Escrituras Sagradas, quiserem ler, é bom. Colossenses, capítulo de número 1, capítulo número 3, do 1 ao 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e na vossa vida está concedida com Cristo em Deus. A Bíblia nos garante comunhão com o Filho através da aceitação do Evangelho de Cristo, através da convenção do convertimento, e a Bíblia nos garante esta comunhão com o Filho, e essa comunhão com o Filho nos envolve em toda a obra do Filho aqui na terra, a ponto que o Filho disse: vós farás milagres maiores do que o que fiz. Então, isso fala de continuidade na obra do Senhor, continuidade na missão do Senhor Jesus Cristo. Ele veio construir a sua igreja aqui na terra, ele veio fundar. Jesus, ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é o dono da igreja, é ele quem manda, é ele quem desmanda. Mas para que a obra dele seja feita, é necessário que se encontrem pessoas que se disponibilizem à vontade dele, a viver o querer dele, a aceitar o evangelho dele, para que nisto venha refletir
a glória do Filho em todos aqueles que lhe aceitaram, em todos aqueles que se entregaram para Ele. A Bíblia vai dizer que nós somos eleitos do Senhor. Mas para que essa eleição? Eleito para que propósito? E se você abrir a sua Bíblia agora no livro de 1 Pedro 2,9, nós vamos entender para que nós fomos eleitos, qual o propósito da eleição de Cristo em nossas vidas e como que fomos eleitos para eles. Pedro 2,9 vai estar escrito: vós sois a geração eleita. O que é uma geração eleita? A geração eleita fala de uma geração que foi escolhida, uma geração composta de todos aqueles que escutaram e que aceitaram o Evangelho de Cristo, aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos aqueles, não é eleito quem negou a Cristo, quem se desviou de Cristo, perde a eleição, perde a oportunidade, a posição de eleito do Senhor. É eleito do Senhor quem está em Cristo Jesus, quem aceitou Ele e quem está em Cristo. Então, quando ele diz: vós sois a geração eleita. Então, quem é o eleito? Eleito é aquele que aceitou, que escutou o Evangelho e que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não consigo ser um eleito de Deus se eu não estiver em comunhão com o Filho. O que me faz ser eleito de Deus é estar em comunhão com o Filho. Só que essa eleição não é simplesmente para eu ter título, para beneficiar somente a minha pessoa. Essa eleição é que há propósito nela. A Bíblia vai nos garantir que somos eleitos. Se você der continuidade lendo o livro de Pedro, se você voltar um pouquinho ao capítulo 1 do livro de 1 Pedro, se você voltar ao capítulo 1 do livro de 1 Pedro, e versículo de número 2, você vai ver falando desta eleição, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Obediência. Para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja convosco. Tem muita gente que apregou que é eleito de Cristo, de Deus, que faz parte dessa eleição, mas vive na prática da desobediência, na contramão da sã doutrina, na contramão da doutrina da verdade. Encontramos pessoas nessa caminhada que até um dia já se comportou como eleitos de Deus, mas de um dado momento na caminhada deixou de se comportar como eleitos de Deus. E quando deixa de se comportar como eleito de Deus, fugindo, negando a doutrina, negando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, passa a ser vencido pelos ataques do reino das trevas. E nenhum eleito de Deus é para ser vencido pelo reino das trevas. Quando a Bíblia nos diz que nós somos a geração eleita, a geração que está em Cristo e permanece nele. E ninguém que diz que está em Cristo e não permanece na sua palavra, está permanecendo em Cristo. A Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quando a Bíblia nos fala disso, ela está falando da igreja eleita, da igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que aceitou o sacrifício da cruz e que tem obedecido, tem guardado os mandamentos, tem honrado e vivido em obediência e santificação. Ou seja, se separando para aquele que um dia se entregou na cruz, negando a natureza caída e o mundo de contaminação pecaminosa, para agradar e honrar o tão grande sacrifício de amor que foi feito na cruz. É essa que é a geração eleita,
Aí Pedro dá continuidade quando ele fala da eleição. Se você ler, Paulo fala em Efésios 1:4, Paulo vai falar acerca dessa. Alguém lê, por favor, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como eu estava falando, e nós entendemos pela Escritura Sagrada, que não existe condição de eu continuar sendo eleito de Cristo, eleito de Deus, se eu fugir da posição de santidade e obediência à palavra. Uma igreja que ela deixou de guardar os mandamentos, estatutos do Senhor, uma igreja que não guarda princípios, que vem removendo os marcos da verdadeira fundação da igreja de Cristo, ela deixa de ser eleita. É uma igreja derrotada, é uma igreja fadada ao fracasso, é uma igreja que é fadada ao fracasso. Hoje eu estava em casa, cuidando da minha esposa enferma, e eu pensando: Deus, a tua igreja precisa de uma porção, a tua igreja precisa de alimentação. E o Senhor falou comigo no pé do fogão na minha casa, e o Senhor me disse: quando ela aceita a minha alimentação, ela vive. Eu estava cozinhando verdura a vapor para minha esposa, aí eu digo: Jesus, isso é forte. E Deus começou a falar na minha mente, fazer eu passear na mente em quantos avivamentos já teve, principalmente em países aí fora, de grandes avivamentos, em que hoje não tem mais ninguém de pé. Mas por que não tem mais ninguém de pé? Porque aos poucos foi fugindo da doutrina, aos poucos foi entrando o mundanismo. E na proporção que vai entrando o mundanismo, ela vai perdendo a identidade de igreja santa, separada, diferente, igreja eleita, e vai mais parecida, ficando parecida com uma mundana de que com um pedacinho do céu. E quantos têm fracassado? E eu comecei a meditar e conversar com Deus, e vou ser sincero para a igreja, dá tristeza. E quando nós olhamos e que vemos que verdadeiramente, aos poucos, as coisinhas estão entrando através de vida de desobedientes que sabem a verdade, sabem que é errado, mas não busca força para negar a sua carne. Aí vai botando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e cada dia mais vai ficando enfraquecido a identidade e o caráter da igreja. Aí alguém olha e não vê mais a igreja de Cristo na terra como eleita, mas vê como vencida pela força do mundo invadindo a igreja. A igreja eleita é a igreja que obedece. Eu repito mais uma vez: se a igreja, como começou no princípio, tivesse como está hoje, ela não tinha chegado até aqui. Ela não tinha chegado até aqui. Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguém criticando e batendo na igreja, nos antigos, que não tinha uma profundidade em teologia, não tinha muito conhecimento, não tinha tanto instrumento assim, era por mod, um tom, voz de ser, mas tinha separação para Deus, autoridade. O diabo tinha medo de vir se levantar na igreja, porque tinha fogo, unção, poder e glória. Hoje a gente encontra o mundo por dentro das portas da igreja, uma igreja que diz ser eleita, mas já vem perdendo há muito tempo, porque a identidade vem sendo deformada a cada momento. A igreja eleita, que tem comunhão com o Filho, ela prega Cristo ressurreto, sem precisar abrir a boca. Ela prega sem precisar abrir a boca, porque essa eleição é conferida em santidade. Mas por que, Sérgio? Um eleito tem que ser santo. O eleito, ele tem que andar em obediência e santidade, porque ele só consegue marchar na terra e anunciar e apresentar a autoridade de Cristo se ele tiver como canal de santidade para Cristo se manifestar nele. Estás em mim e eu estarei em João 15. Agora que está em mim, que não dá fruto, é feito o quê?
quais são os frutos? É fruto do Espírito. E para que serve seja o fruto do Espírito? Para que outras almas que estão nas garras de Satanás, no pecado, enxerguem o fruto da libertação e venham para Jesus. Tem muita gente que está na igreja dizendo: eu sou eleito de Deus. Mas o fruto, como é o fruto? Seja, é o comportamento, é com as ações, é com as atitudes, é com o jeito de viver. Veja que Pedro diz aqui: sede santo, como é santo aqueles que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de... Mas Deus só quer o coração. A triste realidade, irmãos. Papai. Aleluia. E eu falo sem medo de ser enforcado. Se a igreja não se despertar, mas uma década à frente ela está destruída, fracassada, porque cada dia que passa a igreja que é para estar com caráter de verdadeiramente igreja eleita de Deus, vem perdendo a identidade, porque o caráter tem sido deformado, porque o mundanismo tem sido abraçado. É triste porque temos pessoas líderes que têm até medo de falar dessas verdades.